Ele era conhecido como o maior assassino de todo o mundo. Ele percorreu um longo caminho para melhorar suas habilidades, para suprir as expectativas que seu pai depositou nele e levar honra à sua família. Acabou se tornando o braço direito do seu irmão, ao qual foi fiel e o acompanhou por toda a vida, para no final ser traído por aquele em que mais confiava. Mas, por capricho do destino, ele regressa ao passado, onde era apenas uma criança, tendo sua mente as memórias de sua vida passada. Dessa vez, ele não será a sombra de ninguém. Ele fará o seu próprio destino. E aí, seus malandrinhos, tudo bem com vocês? Gente, desculpa, eu tava com a garganta bem ruim. Ainda tô tossindo bastante, mas vamos de obra nova pro canal. Espero que vocês gostem. Então, se gostar, deixa o like, se inscreve se não é inscrito e bora pro vídeo. Viva pelo clã, foi o que o meu pai sempre me disse. Ele quis dizer que eu não deveria almejar nada e que eu deveria ficar ao lado do meu irmão, como uma sombra. E vemos vários guerreiros empunhando espadas contra um único adversário. Então alguém diz: que visão impagável! E nosso protagonista está ao chão, cheio de ferimentos. Um cavaleiro lutando contra o comandante mais poderoso do continente sozinho. Como esperado do irmão daquele homem. De fato, muito impressionante. E vemos nosso protagonista, que se chama Cian Verde. Então ele diz: Boris. E Boris começa a sorrir. Quem te fez fazer isso? Então ele prepara a sua habilidade. Foi o imperador? Então Boris pensa: aquele doente do Névoa Negra. Você é como os rumores dizem. Então vemos nosso protagonista exalando uma aura intensa e assassina. E Boris diz: você é o assassino da Névoa. A Névoa é uma organização contrária aos nossos cavaleiros. Vou reportar para os superiores que me livrei de um impuro afiliado aos hereges. Então o protagonista diz: claro, vá em frente. Se ainda for capaz de falar isso depois, garanto que você não vai sobrar nada quando terminarmos aqui. Então Boris diz: se planeja usar seu poder secreto, é melhor desistir. Tem uma barreira mágica de 9 estrelas aqui. E pensa: preciso sair daqui de algum modo e revelar o culpado disso para o meu irmão. Então ele diz: hã? Uma barreira? Só preciso destruí-la. Então alguém diz: basta, Cyan. E vemos que Boris se curva. Então nosso protagonista fica em dúvida e pensa: viva pelo clã. Foi o que meu pai sempre me disse. Seu irmão é uma extensão do clã. O sucesso de Ashel Verde é o sucesso de Cian Verde. E vemos que é o seu irmão, Ashel. Então o protagonista pensa: o culpado por trás disso era Ashel. Então ele se ajoelha e seu irmão diz: você parece confuso? Então o protagonista diz: o quê? Qual é o significado disso? Então Ashel diz: Cian, você cumpriu bem o seu dever, pelo clã e pelas pessoas, e por mim. Então o nosso protagonista fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Então seu irmão diz: agora estou apenas tentando tirar o peso dos seus ombros. Então o prota diz: não consigo entender, eu fiz algo de errado? Então seu irmão diz: errado? Essa névoa estranha, você não passa de um assassino. Não consigo nem mais te chamar de humano. Então o protagonista fica em silêncio. Então seu irmão Ashel grita: você já nos enganou por tempo bastante. Realmente vai dizer que não sabe dos seus pecados? Então o prota pensa: assassino? Meus pecados? Que porra é essa? A luta pela sucessão do Império. A raid contra o exército demoníaco. É uma guerra para unificar o continente. Eu te ajudei a conquistar tudo isso. Por que servir a você era a minha vida? Então, segurando sua adaga com muita força, ele pensa: mas agora você está me abandonando? Eu trabalhei igual um cachorro por 20 anos e começa a exalar uma aura assassina intensa. Não importa o que todo o meu corpo quebre.
Vou dar tudo que eu tenho agora. Se isso for me destruir, é isso que eu vou fazer. Então os soldados começam a dizer: ele ainda tem esse tanto de mana? Isso é impossível, ele não é humano. Então ele diz: que tolo, o herói está tentando matar seu irmão mais novo por medo? Não tem vergonha de si mesmo? Então Ashel começa a pensar e o Prota avança para cima dele, mas ele consegue rebater seus ataques com facilidade. E o Prota pensa: uma vez, só um é o bastante, e vai em uma investida de novo. Se eu puder atingi-lo uma vez em um ponto fraco que ele não pode regenerar, é só isso que eu preciso. Mas Ashel começa a lutar sem preocupações. E vemos que Boris está o bufando. Então o Prota pensa: droga, Boris, seu merda. Então o Prota é golpeado por seu irmão e sua arma cai. Então Ashel diz: eu queria te fazer um favor e te dar uma morte indolor, já que você é meu irmão. Mas você demonstrou sua verdadeira face. Eu sabia que você era desde o começo, na verdade, um demônio. É bom que nunca cheguei a confiar em você. Então o protagonista fica sem acreditar e o seu irmão o chuta e diz: vamos. Então ele pensa: merda, esse é o meu fim? Que vida idiota que eu vivi, estúpida. Então uma sede incessável de sangue o atinge como seus últimos momentos de vida. Então Ash olha para trás e Cian está avançando nele com tudo que tem, dizendo: morra! E quando ele ia acertar a adaga no pescoço de Ashel, uma enorme onda de poder é emanada pela espada de seu irmão. Então alguém começa a o chamar: jovem mestre Cian! Então ele acorda assustado com a mão em sua garganta. E vemos uma empregada dizendo: por quanto tempo vai ficar dormindo? Vem logo, você precisa ficar pronto. Então ele grita: Emily, por que você está aqui? E Emily se assusta com um grito repentino. Então ele pensa: hã? Já faz 20 anos desde a última vez que vi ela. Ela é a mesma desde a última vez que a vi. Esse lugar, eu me lembro, é o quarto que eu usava quando eu era mais novo. As mobílias também são as mesmas. Espera, então ele coloca a mão no seu rosto e pensa: eu voltei a ser criança? Então Emily diz: jovem mestre Cian. Ele diz: o quê? Você está ficando aí porque não quer treinar? Vamos logo, levante-se. Então ele diz: treinamento? Que treinamento? Então vemos que eles estão no Ducado Verde. E o Prota pensa: tenho certeza de que voltei no tempo. É isso que eles querem dizer quando você vai ver sua vida passar diante dos seus olhos quando você morre? Eu me lembro. 27 anos atrás, ano de 985, 1º de março. Um ano antes de eu entrar na academia. Todos os anos, o Ducado tem uma sessão de treinamento. Meu pai, o Duque Vert, comparece ao evento, fazendo com que ele seja algo grande. Meu oponente é Kranz Vert. Ele tem a mesma idade que eu, é meu meio-irmão. E a mãe dele, Margaret Erzet, é a esposa do Duque. Graças a isso, Kranz recebeu muito mais atenção, apesar de ambos termos a mesma idade. Eu era o filho bastardo, e depois de ser espancado nessa luta, me tornei piada para sempre. Então meu pai me diz: não tente nada. Esse duelo foi o motivo do meu pai parar de prestar atenção em mim. Então Emily diz: por que você não desiste? Então o Prota diz: tá de boa, eu só preciso ganhar. Até a empregada me subestima. Então ele pensa: é só uma rapieira, mas é tão pesada. Minha força é a mesma de quando eu estava nessa idade. Essa sensação não é um sonho, nem minha vida passada diante dos meus olhos. Então, nunca ouvi falar de feitiço capaz de criar uma ilusão tão poderosa. Eu realmente voltei ao passado? Então Kranz diz: você não correu, hein? Então, talvez eu possa mudar o futuro. Então seu pai diz: vamos, podem começar. Então Kranz avança para cima dele dizendo: para onde você está olhando, seu idiota? E sorrindo com sua espada na mão, ele vai para cima do Prota. E o Prota pensa: ele parece uma lesma.
Então ele só dá um passo para o lado e Crans fica em choque, porque acerta apenas o chão. Então diz: desviando, você é um covarde. Então Prota, com sua rapieira, já desarma Crans com muita facilidade. Dá uma bicuda na canela dele, que o Crans grita de dor e cai ao chão. Então sua mãe grita: Crans, Crans, meu filho, você está bem? E o pai deles apenas ficou observando. Então Prota pensa: agora só preciso colocar minha espada em seu pescoço e o duelo acabou. Mas isso não é o suficiente. Quando eu estava nessa idade, o Crans me maltratava como forma de entretenimento. Isso também continuou na academia. Então, preciso fazer com que ele nunca mais tente algo assim. Nessa vida, vou criar o meu próprio caminho eu mesmo. Então vemos Crans chorando de dor. E vemos que foi o fim do duelo. O resultado do duelo foi a derrota de Crans. Então, o Duque me ordenou a vê-lo, e até mesmo liberou sua agenda. Minha vitória foi tão impressionante assim? Até mesmo o cavaleiro de alto nível, Euken, que estava diretamente afiliado com o Duque, está me escoltando. Então vemos que a duquesa está passando com sua empregada, e ele pensa: parece que estão conversando sobre o filho dela. Ela parece acabada. Então ele diz: Crans, ele está bem? Então ele fala: Madame? Então ela diz: você tem a audácia de falar isso depois de espancar seu irmão daquela forma? Você é um monstro. Então, passando por eles, o Prota diz: é assim que os duelos são. Então ela fala: é por isso que bastardos não devem ser tratados como crianças legítimas. Você é igual à sua mãe. É tudo por ela ser uma puta de esquina. Seu lugar é nas ruas implorando por comida. Você se atreve a comprar uma briga? Você deveria estar grato. Então ele pensa: ela está passando dos limites. Será que eu devo matá-la agora mesmo? Não. Sei melhor do que ninguém como a fazer sofrer. Irei torturá-la lentamente, tão lento que será doloroso o suficiente para ela se arrepender. Então ele diz: sabe que eu vou para a academia junto com o Crans, certo? Então a duquesa diz: qual exatamente é o seu ponto? Então ele olha com uma cara muito psicopata e diz: tenho certeza que deseja que seu filho se forme com os membros intactos, né? Então, acho que não está tão preocupada com ele, não é verdade, duquesa? Então ela fala: seu, e prepara para estapear a cara dele. E diz: pedaço de merda vulgar, como você se atreve? Só que então o cavaleiro entra em sua frente e diz: me perdoe, duquesa. O duque chamou com urgência, então não acho que podemos demorar mais por aqui. Estamos partindo agora. Então ela fica em silêncio. E o Prota começa a rir e pensa: as ordens do Duque são absolutas. Estou sendo protegido pelo Cavaleiro Guardião, que recebeu a ordem dele. Então, um cavaleiro que não se submete nem à esposa do Duque. Que legal, isso é muito confiável. Então eles chegam até o escritório do Duque. E o Prota se apresenta: Cian, filho mais novo da casa dos Vert. Saudações, pai. E pensa: já fazem quase 15 anos desde que nós nos encontramos pessoalmente. Duque Willius Vert. Então o Duque fala: sente-se. O grande Lorde Feudal de Vélias, um feudo no oeste do Império Ush. O mundo o chama por um nome diferente: Guardião do Continente. O herói que parou a invasão dos demônios por bastante tempo, com a ajuda de seu notável poder mágico e sabedoria secular. Esse homem carregou uma responsabilidade que ninguém o compeliu, até a sua morte contra a invasão do exército no reino demoníaco. Tudo que ele fez e queria era a paz em todo o continente. Mas minhas memórias dele são diferentes, como um homem que utilizou seu livre-arbítrio para decidir viver sua vida servindo aos outros. Um homem estúpido. Então o Duque diz: seus olhos precisamente seguiram a espada e você se esquivou. Então o Prota fala: hã? Então ele continua: na hora que o Crans correu em sua direção, você olhou direto para o caminho da espada e se virou bem na hora que ele
passou por você. Quando foi que aprendeu a empunhar uma espada? Então Prota pensa, como sempre, ele é muito afiado, e responde: Não diria que aprendi. Eu pratiquei todas as noites sozinho. Então o Duque diz: Pelo que sei, nunca demonstrou nenhum interesse em esgrima. Por que escondeu tais habilidades tão excelentes? Então Prota diz: Então, eu realmente não queria chamar a atenção dos outros. Então seu pai fala: Apesar disso, realmente foi com tudo para derrotar o Krans. Mas o que você fez depois não foi desnecessário? Então Prota pensa: Sua intenção por trás dessa questão parece bem investigativa. Ele está tentando medir minhas capacidades. Então ele responde: Queria provar para mim mesmo. Então o Duque fala: Provar? Provar o quê? Então ele levanta a voz e diz: Que sou melhor que o Krans, mesmo que tenhamos o mesmo sangue, e que eu também fui o que concluiu o objetivo do duelo. Então seu pai olha para ele e diz: Excelente, uma resposta clara e concisa, e mostra o seu nível de calma. Não sabia que era tão talentoso. Eu estou muito feliz. Você se tornará um ótimo e confiável suporte para Eshel um dia. Então Prota fica em choque e pensa: O quê? Por que eu me tornaria seu ajudante? É mesmo de sempre. Ele ainda é obcecado, como sempre, pelo Eshel. Então ele segura a voz e seu pai fala: Não é exatamente um troféu, mas quero te recompensar por esse duelo. Se quiser algo, pode me falar. Então Prota pensa: Então eu irei destruir tudo. Tudo o que Eshel tentar fazer. Então ele responde: O que eu quero? Então somos mudados para outra cena e sua empregada Emily dizendo: O que você fez? Que disse que queria entrar na linha de frente da batalha? Então Prota fala: Sim, isso mesmo. Nada é certo ainda. No entanto, então ela diz: Você perdeu a cabeça? Tem qualquer tipo de ideia do tipo de lugar que é lá? Está repleto de feras demoníacas terríveis, malignas por todo lugar. É horrível. Então vemos Velias, o feudo oeste do Império Ush. Esse é o único local de todo o continente a ser chamado de frente de batalha. Mesmo ali, o Vale Lemea, que pode ser chamado de vanguarda, é um campo de batalha feroz onde embates com demônios estiveram acontecendo por centenas de anos. Por causa disso, meu pai, que teimosamente se opôs desde o começo, me deu uma condição: me tornar digno de ir ao Vale Lemea em um mês. Então ele pensa: não sei as condições do que ele define como digno, mas só preciso aumentar minha força física o quanto puder, no tempo que recebi. Ainda sou mais fraco do que os outros. Pelo menos sou sortudo o bastante para ter o mesmo sentido de batalha de antes da regressão. E a pequena quantidade de magia que eu senti dentro de mim, se eu treinar esse corpo conforme minha capacidade definitivamente, posso fazer um bom uso dela. Ótimo. Vou começar o treinamento a partir de hoje. Então vemos que alguém chega o chamando: Cian! Então vemos que é uma moça de cabelo azul muito bela, que se chama Alice. Então o Crota fala: Alice, o que foi? Então ela o agarra pelo colarinho e começa a balançar. Você está ficando louco por acaso? Então a empregada Emily fala: Como a senhorita está, senhorita Alice? E ela continua bravejada: Ouvi, pediu para o pai te enviar para a frente de batalha. Alice, me solta primeiro. Então ela fala: Parece que derrotar o Krans foi algo demais para você e subiu sua cabeça, não foi? Isso não vai dar certo. Venha comigo para o telhado agora. Então vemos os dois no telhado para uma batalha simulada. E ela fala: Agora começamos quando tirarmos nossas espadas. Te deixarei ir para a frente de batalha se puder resistir aos meus ataques por 3 minutos. E Prota fala: Realmente precisa ir tão longe assim, Alice? Então ela diz: Não vou ouvir nada disso. Só me responda uma pergunta. Você está atrás do título da família? Então Prota pensa: É por isso que ela está fazendo isso? Não estou minimamente interessado nisso. Então ela diz: Então, está?
Saque sua espada agora! Então ele pensa, não faz nem meio-dia desde o meu duelo com o Krans. Esse dia inteiro foi muito caótico. Então ela parte pra cima dele e fala, o quê? Já? Então ela vai pra cima dele com sua espada e ele consegue aparar. E ela pensa, sem chance. Ele bloqueou isso? Ele realmente tem só 10 anos de idade? E ele pensa, você realmente vai agir com tudo contra o seu irmão 7 anos mais novo? Então ela é jogada para trás e pensa, uma rapieira tem uma lâmina muito leve, mas ele aparou precisamente minha espada longa. Foi apenas sorte dessa vez? Então ela diz, a sua intuição é melhor do que eu pensei, hein, meu querido Cian? Então ele pensa, ah, droga, eu acho que eu me ferrei. Alice, só que ela já vai pra cima dele com tudo, preparando um ataque, e ele vai aparando com sua pequena rapieira. Então ele consegue posicionar sua lâmina perto ao rosto dela, e ela fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. E ela avança com sua espada longa pra cima dele. Então ele pensa, merda. Então tenta voltar sua mão no último segundo para tentar parar o ataque dela. E é jogado para trás com o impacto da força. Então, se posicionando, ele pensa, isso poderia ter dado muito ruim. Se eu não tivesse parado minha espada, poderia ter matado ela. A habilidade de esgrima da névoa consiste em matar pessoas rapidamente. É difícil lutar sem matar, porque não tenho força o bastante. Quanto tempo ainda falta? Eu estou compensando minha falta de força com mana, mas estou quase no meu limite. Então sua irmã começa a dizer, terra, vento, venham até mim, hajam como minha espada. Então ele pensa, o quê? Magia de 6 estrelas? Então vemos aquelas estrelas subindo próximo à espada dela, e ela dizendo, lâmina aquática. Então o Prota pensa, ela quer me matar? Eu pensei que isso aqui era apenas um teste. Então ela começa a repetir, não posso perder, não posso perder, eu não posso perder. Então o Prota pensa, acabou, consigo dizer só de olhar nos olhos dela. Vou cair do castelo mesmo que eu consiga bloquear esse próximo ataque. Vou precisar confiar nisso. Então ele avança para cima dela e vemos ela posicionando seu ataque com sua lâmina aquática. Então ele pensa, por favor, apareça. E no último segundo, quando os ataques iam se chocar, Eoken chega e para o ataque dela com a espada nua e segura o Prota pelo colarinho. E vemos aquela grande explosão ao longe. Então Eoken diz, senhorita Alice, você está pegando pesado demais contra um oponente muito mais novo que a senhorita. E o Prota pensa, nossa, eu estava pensando quando ele iria aparecer. Então Alice cai em si e diz, ai meu Deus, eu sinto muito, Cian, devo ter perdido a cabeça por um segundo, me desculpe meu irmãozinho, eu queria te impedir de ir para o campo de batalha, estava tão obcecada com isso que quase te matei, eu peço perdão. E o Prota sorri e pensa, é bem a cara dela. Ela sempre dá tudo de si, quando tem algum objetivo a cumprir. Minha irmã era a elite da elite, que tirou a nota máxima em tudo. Na Academia Real, onde todas as crianças talentosas em esgrima, magia ou outros campos de estudo se reúnem. Além disso, a beleza dela é surreal, então as pessoas chamavam ela de criança de Deus. Desde jovem, foi treinada em esgrima. Ela foi dita como a futura guardiã do continente, junto do filho mais velho, Ethelwerd. Mas, não muito tempo depois de se unir aos Cavaleiros da Luz, ela foi assassinada. Então ele aperta Alice e diz, eu senti sua falta, dessa vez eu vou te proteger. Então ela fica na dúvida e fala, Cian? Então ela para pensar e diz, ei, por que você está aqui? Você não é o guardião do Duque? O Duque acabou de sair para a guerra, então o que você está fazendo aqui? Então Eoken fica sem palavras e diz, estou apenas protegendo o jovem mestre, sob ordens do Duque, mesmo que eu não pudesse te dizer isso, por ser algo muito secreto.
Então o Prota pensa: sinto sua presença desde que saí do escritório. Ele não ia se mostrar se eu não tivesse notado? Mas por que meu pai diz para ele secretamente? Então ele desmaia e Alice percebe e pensa: ah, ele ainda é apenas uma criança, né? Acabou desmaiando de exaustão. No outro dia, Alice voltou para a academia. Aparentemente, ela voltou apenas para ver o nosso pai antes da graduação. Então vemos o Proto se exercitando. 9, 10. Senti que eu precisava ficar mais forte, então foquei em treinar meu corpo nas últimas 2 semanas. Mas 10 é o meu limite. Estou estagnado por 2 semanas. Eu te entendo, Prota. Eu te entendo. Eu era bem confiante da minha força na minha vida passada. Eu preciso de uma solução. Tenho que retornar com a minha força o mais rápido possível. Então Emily chega. Jovem mestre, um pacote da senhorita Alice chegou. O Proto fala: sério? Tão rápido? Então ela abre o pacote e diz: o que é isso? O cheiro é horrível. E o Prota pensa: é o sangue de um cão infernal que pedi para ela. É um item raro que pode ser obtido apenas no Vale Lemea. Mas acho que os rumores de que ele está no mercado negro também eram verdadeiros. O sangue de bestas demoníacas é considerado venenoso por conta do cheiro, assim como a queimação ao consumir, mas, na verdade, ele aumenta permanentemente sua força e sua mana. A maioria das pessoas pensa nisso como um rumor, mas sei disso por conta da minha vida passada. Então a Emily diz: jovem mestre, você realmente vai beber isso? E ele fala: sim. E pensa: não se preocupe, Emily. Eu sou a única pessoa que foi capaz de se adaptar à sua péssima culinária. Ainda consigo me lembrar da primeira vez. Era uma sopa de cogumelos. Meu coração parou por um momento quando tomei aquilo. Comparado com aquela sopa, isso é bom demais. E até tinha um pouco de sangue escorrendo de sua boca ainda. E Emily fica assustada. Então ele diz: Emily. E ela fala: sim, jovem mestre. Eu vou passear. E pensa: agora vejamos se funcionou. Então vemos que o Prota está num lugar afastado da cidade, que parece ser uma clareira, uma montanha. E pensa: já faz um tempo desde que vim aqui. Estive esperando por isso pelas últimas 2 semanas. O momento em que Eukin não está aqui. Apenas os relatórios regulares. Ele continua me seguindo. Isso é um saco. Vim aqui com frequência quando queria ficar sozinho. Quando Eshel recebeu a revelação divina do Deus da Luz, Lumendel, foi dito que um templo antigo estava escondido em algum lugar nas montanhas. E eu acho que é por aqui. Eu não acredito totalmente nisso, mas era um lugar com fluxo de mana concentrado. Claro, a revelação divina era verdadeira. Então ele começa a emanar uma mana meio sombria de sua mão e começa a rir e pensa: então, só eu sei disso agora, não é verdade? Então eu vou aproveitar dessa informação e usufruir dos direitos. Então ele bate sua mão no chão e aquela mana negra começa a destruir o chão. Então ele diz: Eshel, Eshel, aposto que você nem consegue imaginar o que vou fazer agora. E vemos que onde o chão se abriu, na verdade, era a entrada de uma caverna que estava bloqueada pelas pedras e pela terra. Então ele diz: bom, só uma maneira de descobrir, não é? Deixa eu entrar logo. E entrando na caverna ele pensa: é diferente da última vez que eu estive aqui. Este lugar, em um templo antigo que servia ao Deus da Luz, Lumendel. Até que a história desta terra foi apagada por conta do Deus demônio da guerra que apareceu há 300 anos atrás. Quem poderia imaginar que este lugar existia nas montanhas, logo atrás do castelo? Já consigo ver o dono deste templo e vemos aquela grande espada brilhando, dourado.
Então ele pensa, no ano de 999, antes da fundação, a humanidade finalmente conseguiu derrotar o exército demoníaco em Velias. O exército demoníaco era muito mais poderoso que os humanos, mas os humanos encontraram relíquias antigas chamadas de armas divinas, que permitiram a vitória deles. Uma dessas relíquias, Duran Dark, era uma espada sagrada, abençoada pelo deus da luz, Lumendel. Essa foi a maior causa da vitória da humanidade contra os demônios, e o motivo da minha morte, por conta dessa espada, que será de Eshelvert. Talvez Durandar tenha alguma ligação com minha regressão? Então ele toca a espada e pensa, como esperado, nada aconteceu. Então ele só vai lá e dá uma bicudinha na espada, de raiva, e se vira e pensa, isso acabou com o meu humor. Vamos tratar do que vim fazer aqui e sair. E vemos a espada ao fundo, brava porque ele chutou ela. Quando passar pela luz, tem uma sombra que parece de outro mundo. Finalmente, encontrei. E vemos o que parece ser a sombra de uma espada ao chão. À primeira vista, pode-se pensar que é a sombra da espada, mas isso é impossível. Isso não é uma sombra. Onde existe luz, também deve existir sombras. Então ele se agacha e estende sua mão naquele círculo onde estava aquela sombra de espada, ou o que parecia ser ao menos. E pensa, é isso, é o caminho que leva para outra sala, escondida pelo altar da luz. Então ele atravessa uma porta e pensa, nossa, é muito bom te ver. Quanto tempo. Minha espada. Espada demoníaca, Kairan. E ele levanta aquela espada. Só que ela parece ser uma adaga. Então ele pensa, bom dia, Kairan. Quanto tempo, hein? E começa a testar ela. E diz, ué, ela ainda não despertou? Ai, Kairan, esse sentimento familiar é o melhor. Quero matar alguma coisa logo. Matar algo agora mesmo. Então vemos que uma voz ao fundo diz, criança, você não tem medo? Não sabe o que significa me despertar? Aí então o Prota diz, não sei. Significa que a espada é minha agora. Então vemos uma sombra se levantando. Despertar uma espada demoníaca? É tarde demais para se arrepender, criança. O seu corpo é meu. E aquela grande sombra vai em direção ao Prota. Só que ele simplesmente agarra pelo pescoço como se fosse uma galinha que está prestes a ser despenada. Então ele diz, ué, você não era assim antes. Então aquela sombra que está se tornando uma pessoa em forma de pessoa diz, o quê? Você? Como você consegue me tocar? Então o Prota diz, eu já te disse, essa espada é minha. Então aquela criatura prepara suas garras para atacar o Prota e diz, nem ferrando, e pula para trás. E diz, quem é você, humano? Você é o sucessor? E vemos aquela grande mana negra emanando do corpo do Prota. Por que eu sinto a aura de Aeuro em você? Então o Prota diz, sim, eu sou o sucessor de Aeuro. Sou seu mestre. Então ajoelhe-se. Espada demoníaca Kairan. Então ela diz, você é só uma criança. Isso não pode ser possível. Não posso aceitar isso. E tenta atacar o Prota, mas o Prota consegue parar com muita facilidade. E pensa, acho que palavras não bastarão. O objetivo da espada demoníaca é dominar o corpo do seu usuário. Eu não tenho escolha. Vou pegar leve dessa vez. Controle de espada demoníaca. E vemos que uma grande pressão cai em cima aquele humanoide de espada, aquela espírito da espada. Então ele diz, eu vou dizer apenas uma vez. Por que você não aceita como seu dono enquanto ainda estou sendo legal? Submeta-se agora. Então a espada diz,
Como? Como pode usar isso, seu pequeno arrogante? Então ele diz: controle da espada demoníaca. E mais uma onda de pressão cai sobre a espada. Controle da espada demoníaca. Controle da espada demoníaca. Então ele diz: então, que tal agora? Então vemos que o espírito da espada já está afundado no chão e diz: eu aceito, humano. Então ele diz: controle da espada demoníaca. Aí o espírito fala: mestre, mestre. Bom, já que eu fiz tudo que eu tinha para fazer aqui, eu acho que está na hora de voltar. Eu acho que já sumi por tempo o suficiente. Então a espada diz: hã? Já faz tempo desde que eu respirei ar fresco. E vemos que ela se materializa como se fosse um espíritozinho, um fantasminha. Nossa, mas isso é tão refrescante. Ei, ei mestre, qual é o seu nome? Então Prota diz: Cyan, Cyan Vert. Cyan? A Aero realmente escolheu uma criança como você? E ele diz: sim, na minha vida passada. Vida passada? Do que você está falando, mestre? Então ele diz: então, eu já morri uma vez. E o espírito fica na dúvida: o que diabos ele está falando? Então eles olham para a espada que é a Dura lá no meio do pedestal. E ela diz: nossa, ele ainda está dormindo, não é? E Prota diz: sim. Ele vai esperar mais uns 20 anos até o seu verdadeiro dono aparecer. Então a espada diz: você fala como se soubesse do futuro. Então Proto prepara sua adaga demoníaca e corta um pedaço do cabo da espada. Então a espada demoníaca já fica em choque e diz: mestre, por que você fez isso? O que você vai fazer com isso? Então ele diz: quem sabe, talvez fazer as coisas um pouco mais divertidas no futuro? Quem sabe? Mas agora nos deparamos com uma carruagem. E quando essa carruagem para, quem desce é o Prota. E ele pensa: não acredito que chegou o dia. O tempo voa. Então ele diz: saudações ao Duque. Então o Duque diz: vou perguntar pela última vez. Você ainda quer ir para a frente de batalha? Se quiser recuar agora, não vou impedi-lo. Então o Prota, muito convicto, diz: sim, senhor. Meu coração já reside no fronte. Então o Duque fala: abra. E Eokin diz: sim, senhor. E vemos que Eokin pega um pergaminho. E o Prota pensa: o quê? Um pergaminho mágico? Eles vão invocar alguma coisa? Então Eokin abre o pergaminho e invoca uma fera. E nós vemos que essa fera parece ser um tipo de cão. Então o Prota diz: o quê? Um cão infernal? Uma besta demoníaca de ranking baixo, do Vale Lemeia? O papai e os cavaleiros devem ter ralado para preparar esse teste para mim. Vou dar o meu melhor. Então eles vão ficar sem interferir, a menos que seja algo muito perigoso. Entende? Então o Duque diz: você se responsabiliza por cada ação sua? Então prove a sua força de vontade. Passe neste desafio e mostre a nós. Então Eokin pensa: desafio, hein? E somos mandados para uns dias antes, quando o Prota chama Eokin. Então Eokin diz a ele: você disse que deseja duelar comigo, jovem mestre? E o Prota diz: só faltam 3 dias para terminar o prazo da minha promessa com meu pai. Não posso só ficar balançando a minha espada no ar, posso? Tenho que ter experiência de batalha real. Você pode me ajudar, não pode? Então Eokin responde: para duelar com alguém da sua idade, o jovem mestre Kran seria melhor. E então o Prota diz: não sei o porquê, mas ele foge toda vez que ele me vê, então... Ele foge porque você bateu nele, né? Então Eokin pensa: nossa, mas que garoto problemático. Se você insiste, tudo bem, mas vou lutar com você apenas com a minha bainha.
Vou só focar em me defender, então ataque como quiser. E o Prota diz: Obrigado, Elkin. Ah, tenho outro favor a pedir. O que acontecer a partir de agora é melhor não contar pro meu pai. Isso é uma ordem. Elkin observa em silêncio. E quando vemos o Prota avança numa velocidade incrível, mas Elkin consegue parar seu ataque, mas pensa: isso foi pesado. Não acredito que essa foi a espada de um menino de 10 anos. E o Prota continua avançando. E Elkin pensa: nossa, ele é muito rápido. E do nada, o Prota some na frente do Elkin e aparece em cima dele. E Elkin pensa: nossa, mas que rápido. Quando ele olha para trás, defendendo-se do ataque do Prota no último segundo, mas consegue apará-lo com facilidade. Então o Prota continua com esses ataques consecutivos até cansar e diz: bom, como eu imaginei, ainda não posso ganhar de você. Bom trabalho, Elkin. Obrigado por me ajudar. E o Elkin, até meio ofegante, diz: ótimo trabalho, jovem mestre. E pensa: não acredito que o fraco jovem mestre Saiyan cresceu tanto assim. Se meu palpite de antes estiver certo, nesse ponto, o jovem mestre pode superar qualquer desafio que ele encontra. E vemos o Prota de frente com aquele cão infernal. E o cão avança para cima do Prota. E ele pensa: aí vem ele. Mas mesmo com toda aquela velocidade, o Prota consegue se defender com sua rapieira. E o cão passa reto. Mas ele pensa: com a minha força atual, ainda não dá para lutar contra um monstro desses. Preciso acabar com essa luta o mais rápido possível. Vou ter que acabar com ele com este próximo movimento. E o cão se posiciona para uma segunda investida. E o Prota posiciona sua rapieira. Quando o cão avança para ele, o Prota consegue enfincar sua espada bem no pescoço do monstro e pula por cima dele. Então todos os cavaleiros ficam em choque, sem saber o que está acontecendo. E seu pai, o Duque, dá um breve sorriso. E o Prota pensa: droga, isso aqui é um grande desperdício. Todo esse sangue podia encher várias garrafas. Mas se eu fizesse esse tipo de coisa aqui, pensariam que eu sou um louco, né? Então seu pai bate palmas e diz: impressionante, Saiyan. Muito impressionante. Então, te vejo na frente de batalha. E ele diz: muito obrigado, pai. Então, o espírito da espada diz: mestre, mestre. Então o Prota olha: eu pareço uma faca de cozinha para você? Então o Prota diz: não, é claro que você é uma espada demoníaca. Por que a pergunta? Então me usa, droga. Preciso de sangue para ganhar força. Por favor, deixa eu dar só um golinho. Por favor. Eu fiquei muito tempo sem experienciar esse tipo de batalha. Me deixe provar só um pouco. E o Prota fica sem reação. Então o Prota diz: calma, espírito. Não esquenta. Logo, logo, eu vou te usar o quanto você quiser. E retira sua adaga da bainha. E diz: pode esperar para ver. Logo eu vou te usar o quanto você quiser e você vai estar saciada. Então o espírito fica enraivecido e diz: então você devia ter me despertado nesse momento e não antes. Agora eu vou ficar aqui passando vontade. E vemos um grande monstro com um machado de batalha. É um ogro, é um ogro. A noroeste, é isso que eles gritam. Construam uma linha de defesa e matem ele agora mesmo, diz o Duque. Não deixem nenhum vivo. Então, sua guarda grita: comecem a restrição de salvamento, agora! E vemos aquela imensa luz ao céu e os monstros cobrindo o rosto sem saber o que está acontecendo. E um grande selo aparece embaixo de todos eles e começam a amarrá-los. Então o Duque diz: atacar, meus guerreiros, agora é a hora! E vemos seu grande exército eliminando todos os ogros, um após o outro. Então, Emily está atrás do Prota e começa a gritar de medo: socorro! Para onde que eu volto para casa? Eu não quero ficar aqui. E o Prota só observando em silêncio.
Então ela diz: Jovem mestre, por que quer que eu venha aqui para um lugar como este? Então ele pensa: em pensar que eu voltaria aqui. Que nostalgia. E vemos Emily ao fundo chorando de medo. Afinal, ela não quer ficar aqui. E se ela se pergunta: na onde que ela leva a carteira de trabalho dela para dar baixa? Porque esse serviço de CLT para ela não dá mais. Não dá mais. Então o Duque diz: como é o sentimento das linhas de frente, saia. Então o Prota diz: estou meio nervoso. Então seu pai fala: como pode ver, não dá para saber o que pode te matar neste lugar. Então nunca deixe sua guarda baixa. Então ele sorri e diz: ok, vou manter isso em mente, papai. Nas linhas de frente, situações como essa são comuns. Normalmente são 3 ou 4 dias seguidos de batalha. E a cada batalha, seus detalhes específicos mudam, como cavaleiros capazes como base, lidando com todos os monstros que tentam cruzar a linha de frente. Então vemos a tenda e o Prota observando para fora e pensa: a tenda que vou ficar é essa. É a área mais distante, então eu acho que é seguro. Com os guardas sendo tão disciplinados, não vou conseguir alimentar a Kairan. No caso, a Kairan é a espada demoníaca. Realmente vou precisar esperar o jantar? Aí ele olha para trás e fala: hã? O que você está fazendo, Emily? E vemos Emily embaixo do lençol dizendo: o Duque não nos disse que não sabemos quando podemos morrer. E o Proto fala: então, mas por que você não volta? Então ela fala: acha que eu posso? Você, você não consegue fazer nada sem mim. Com os monstros por todos os lugares, se eu virar a cara, quem vai cuidar de você, jovem mestre? Então o Prota começa a suar frio ao ver a reação emputecida dela. Então ela diz: vamos, está quase na hora de comer. Então o Prota diz: Emily, e a capa que eu pedi? Então fica em silêncio e ele pensa: devo só ir atrás dela? É assim que ela me trata? Eu sou seu mestre. Então vemos que o Prota montou um boneco de um bonequinho de pano com o rosto dele e diz: bom, isso deve ser o suficiente, né? Então Emily diz: planeja sair para se exercitar, mesmo neste lugar? E o Prota fala: sim, eu te acordei? Então ela diz: você é bem diligente, o Duque estaria orgulhoso de você. Então o Prota fala: enfim, eu vou indo, por favor, cuide das coisas como sempre. Estou dormindo agora, entendeu? E ela, com uma carinha de sono, fala: tá bom. E ele pensa: por essas serem as linhas de frente, a guarda noturna costuma ser reforçada. Então, se não me mover neste momento, vai ser difícil ficar livre. Terceiro movimento da névoa. Névoa em declínio. E ele usa uma habilidade para pular de um penhasco. E pensa: se eu me lembro corretamente, devem ter vários monstros por aqui e vemos vários cães infernais. E ele pensa: é o lugar perfeito para usar a Kairan. Não é mesmo, Kairan? Então ela diz: este forte cheiro de sangue. Mestre, eu acho que não consigo me segurar. Rápido, deixe-me cortar algo, por favor. E o Protas prepara sua lâmina. Afinal, estava numa matilha de cães infernais para cima dele. E ele diz: certo, Kairan, agora. Vamos fazer o que você quer. Então ele começa a fatiar os lobos. Espada da névoa, avanço do nevoeiro tempestuoso. E consegue eliminar vários cães infernais de uma só vez. Então ele enfia um tipo de cano próximo ao pescoço do lobo, coloca sua caneca e começa a tomar o sangue. Tá, beleza. Então ele diz: nossa, isso sim é bom, hein? E Kairan fala: é a primeira vez que me sinto tão bem desde que acordei, mestre. Muito obrigado. E ele diz: ótimo, vamos continuar treinando assim. Então ela fala: quanto tempo acha que vai demorar para ficarmos mais fortes matando esses caras? Então ele diz: não se preocupe, a noite é uma criança. E tem muitos monstros por aqui. E ela diz:
Estou ficando tão animada, mestre. E vemos algumas carruagens sendo escoltadas por soldados. E alguém dizendo: Ainda acho que as linhas de frente são muito perigosas. Por que não voltamos? Então, o que parece ser a senhora da carruagem, a dona, né, diz: Eu te disse para não me tratar como uma criança. Eu sou a princesa real do império. Quantas vezes vou precisar dizer isso? Que eu estou vinculada ao meu dever de ajudar o meu pai? Realmente vou ficar irritada se falar sobre isso de novo. Então sua serva diz: Entendido, princesa. Ah, isso me lembra. Disseram que o filho mais novo da família Vert está nas linhas de frente. Então a princesa diz: Hã? Aquele rapaz? Dizem ter a minha idade? Aquele duque trouxe realmente seu filho mais novo para cá? Então sua criada diz: O duque não ia trazê-lo. A criança se voluntariou. Vocês devem ter a mesma idade, então deveriam tentar ficar amigos. Então a princesa diz: como se eu me importasse com algo tão trivial. Esqueça, eu vou dormir um pouco. Então sua criada diz: Entendido, princesa. Então ela para pensar um pouco e diz: Qual é o nome dele? Então sua serva diz: Ah, é Cyan. Tenho certeza de que o nome dele é Cyan Vert. Então a princesa diz: Cyan é. Hum, Cyan Vert, não é mesmo? Entendi. O que parece ser uma arpia. Então o Duque dizendo: Verifiquem se tem alguém ferido. Então vemos que parece ser um grifo e a arpia caídos no chão mortos. Então os soldados gritam: Todos estão bem. E o Duque diz: Bom trabalho. Vamos voltar. E eles respondem: Sim, senhor. Então o Duque só observa e vê que o Prota está se saindo muito bem na caça aos monstros. Então ele diz: Como você está se sentindo com a vida nas linhas de frente? Então o Prota se curva para ele e diz: Estou aprendendo algo novo a cada dia, pai. E seu pai diz: É mesmo? Pensei que você iria querer voltar. Você aguentou por um bom tempo. Estou muito orgulhoso de você, Sion. Então o Prota pensa: o quê? Então o Duque continua: Tenho algo a te dizer amanhã. Então venha até a minha tenda pela manhã. Então Sion pensa: Eu nunca vi meu pai sendo tão bondoso antes, mas responde: Sim, pai, amanhã eu vou estar lá. E na calada da noite, vemos uma criatura se arremessando no chão. E o Prota, desviando por um triz, diz: Uma minhoca da morte. Elas só deveriam aparecer em locais mais profundos do vale. Então a espada diz: Mestre, você parece estar tendo dificuldades. Por que não me deixa lidar com isso? Então o Prota diz: Deixar você lidar com isso? Acha que eu sou trouxa? Então a espada responde: Não é nada disso. Prometo que irei utilizar apenas por um tempo e depois te darei o controle novamente. Então vemos que a pele daquela minhoca está saindo um tipo de ácido, algo do tipo. Então a espada diz: Vê isso? Ela se recupera imediatamente de qualquer ferimento. Então, no caso, esse ácido, essa fumaça, é porque ela estava se regenerando. Não vai ser útil continuar atacando. Então o Prota pensa: ela tá certa. Isso vai continuar para sempre. Já faz um mês de que vim para as linhas de frente. Bebi o sangue de incontáveis bestas demoníacas, mas sinto que não é o suficiente. Então vemos que a minhoca avança para cima dele com tudo. E ele diz: Acho que não tem escolha. Vou aceitar, seja lá o que você estiver planejando, Kairan. Então a espada diz: Certo. Vamos fazer loucuras hoje, mestre. Eita lasqueira. E vemos a habilidade: Névoa Intensa. Nova forma: Manifestação da espada demoníaca. E aquela grande minhoca é cortada por várias partes do seu corpo. E o Prota em um estado de... Cara, um estado de êxtase. Talvez porque está sendo possuído pela espada. Então pensa: eu vou cortar essa sua pele. Então vemos a minhoca gemendo de dor. E quando vemos de novo, o Prota está aos céus. Espada da névoa. 8 pétalas trêmulas. E ele desce cortando aquela minhoca. E a minhoca vai se abrindo com os cortes.
Então alguém diz: não faz muito tempo desde que foi morto. Então eu quem diz: a mana é bem poderosa. Será que um demônio fez isso? E o Duque responde: não podemos ignorar se tem um demônio envolvido. Inspecionem a área e queimem os cadáveres imediatamente. Então eles respondem: sim, senhor. Mas ele pensa: esses traços me parecem familiares. E se isso parece um déjà vu? É. Então eu quem diz: Vossa Graça, acho que precisa ver isso. Então o Duque fica na dúvida e acompanha Euken e diz: isso é. E Euken diz: sim, uma minhoca da morte. E o Duque diz: quem poderia ter matado uma coisa dessas assim? E pensa: poderia ser aquela organização? E vemos o Prota, manifestação da espada demoníaca. Permite que Kairan domine meu corpo, para que ela possa usar seus poderes verdadeiros. Contudo, caso baixe minha guarda, ela pode dominar meu corpo perfeitamente. Isso traria o caos a quem estivesse à minha volta. E é por isso que usá-la para derrotar um monstro já é estressante. Foi bom ter bebido todo aquele sangue. Meu corpo inteiro dói. Se não fosse um mês atrás, meu corpo estaria todo quebrado. Então, Kairan diz: eu já entendi. E o Prota fica sem entender o que ela está querendo dizer. Então Kairan diz: é apenas sua aparência que é infantil. Você não age ou fala como uma criança. A forma que você consegue suportar é proeficiente demais para ser sua primeira vez. E você também sabe toda a geografia do Vale de Lemea. Suas técnicas de espada são aquelas das névoas. E é como se tivesse treinado por pelo menos 30 anos. Além disso, você disse que morreu uma vez, não é? Agora eu tenho certeza. Você é um regressor, não é? Então o Prota diz: isso não era óbvio desde o momento que eu disse que tinha morrido uma vez? E Kairan fica com cara de tacho, sem entender, e ele pensa: pensei que tinha sido bem direto sobre isso. Então Kairan fica com raiva e diz: como que é óbvio quando você não me explicou nada? Então Prota diz: sou preguiçoso demais para isso. Então Kairan fala: enfim, matar alguém como você deve ter sido difícil. Se fosse chutar, eu diria que você foi morto pelo usuário da Durandark, que é aquela espada que o Eshelvert matou o Prota, aquela que estava perto naquele santuário junto com a Kairan. Existem duas possibilidades: ou foi morto em um duelo, ou foi traído. E pelo jeito, eu sinto que foi a segunda opção. Então o Prota questiona: por que você acha isso? Então Kairan diz: você olhou para aquela espada sagrada como se estivesse olhando para um pedaço de merda. Eu seria um idiota se não pudesse notar pelo menos isso. Seu objetivo deve ser vingança. De todo modo, tenha isso em mente. Se eu te pegar vacilando ou perdendo, eu vou te devorar. Então o Prota arremessa um caneco lá, uma taça, um trem lá, e diz: saiba seu lugar, eu não sou idiota. E vemos Kairan nocauteado perto de alguns livros. E Prota pensa: ela não mudou nada. Está igual como era na minha vida anterior. E vemos que o Prota está saindo de sua tenda. E pensa: o que está acontecendo? Parece estar bem caótico hoje. Então Emily diz: jovem mestre, você acordou? E ele responde: sim, Emily, o que aconteceu? E ela fala: então, aparentemente, os cadáveres de monstros de alto nível foram encontrados perto da entrada do vale. E o Prota pensa: ela tá falando da minhoca da morte? Então Emily continua: faz muito tempo desde que não foram vistos monstros de alto nível perto dos campos. E o Prota diz: tem mais alguma coisa? E ela fala: desculpe. Então ele diz: eles falaram sobre mais alguma coisa? Como ver alguma pessoa suspeita ou sobre mim? Então, antes dela responder, um cavaleiro diz:
Jovem mestre Saiyan. E vemos que é Euken. E Euken diz: o Duque deseja vê-lo imediatamente. E o Prota pensa: droga, isso é um saco. Não consegui cuidar dos cadáveres e dos monstros, porque os soldados apareceram do nada. Meu plano era aproveitar uma vida tranquila antes de entrar na academia. Merda. Então o Prota vai até a tenda do Duque e se apresenta. Eu, o filho mais novo dos Vert, saldo meu pai. E pensa, meu pai deve ter percebido que fui eu. Então o Duque diz: bem-vindo, Saiyan. E Prota pensa: será que ele vai me perguntar sobre o incidente de ontem? Então o Duque só diz: sente-se. E o Prota, meio nervoso, pensa: que tipo de desculpa eu deveria inventar? E por hoje é só, galera. Então eu venho humildemente pedir mais uma vez, igual eu peço todas as vezes: se você gostou do vídeo, deixa o like, manda para aquele colega seu, para aquele amigo seu que curte esses manhwa, esses mangás assim narradinho no YouTube, se você puder, claro, né? Se não é inscrito, considere se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos que eu tô postando. Esses dias eu não tô conseguindo postar muita coisa por conta do serviço, tá meio corrido, então vocês me desculpem, tá? Então, mas é isso, galera. Se puder dar aquele apoio pra gente, eu agradeço demais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!